No meu caso, já começou na lua de mel. Por isso que eu disse que na lua de mel o negócio começa a ferver, se não até borbulhar. Na minha casa, diferentemente de outras casas, sou eu a mulher que economiza, meu marido é o que gasta. Então, na lua de mel, nós estávamos em uma cidade e queríamos ver uma peça teatral famosa. E meu marido queria um lugar mais e mais, bam, bam, bam da cidade. Mas em outros teatros também da cidade faziam a tal apresentação, a tal peça, com um preço mais em conta. E um belo dia eu estava passeando pela avenida turística lá da tal cidade. Apesar do meu marido já ter na cabeça dele, definido na cabeça dele que teria que ser naquele teatro, aquela peça, eu vi alguém assim na rua, em frente, parece que um teatro, anunciando a tal peça nesse outro teatro por 3 vezes menos o valor do teatro lá, Bam Bam Bam, famosinho. E aí eu fui falar com ele assim: olha, nesse lugar aqui é mais em conta. Pronto. Não precisou de mais nada. Só precisei falar isso. Para começar aquele quebra-quebra de moléculas ali no casamento. Foi um vucu-vucu. Foi um barraco só. E desde então tivemos que aprender a lidar com gastos, porque foram muitas, mas muitas vezes, muitas brigas por conta de problema de financeiro. Quem está gastando mais, olha o cartão de crédito, olha a conta esse mês, a gente ganha tanto, enfim. E cheques especiais. E foram N situações, até pegar dinheiro emprestado, até que conseguimos entrar num acordo. Muitas das vezes eu finjo que eu não estou vendo, né, ele gastar, tem algumas coisas que eu deixo passar. Outras, ele deixa de gastar para não me incomodar. Ele fala assim, será que precisa? Às vezes agora eu estou pensando, porque antigamente ele ia lá e gastava. Hoje ele fala assim, olha, eu comprei isso, mas às vezes ele vai lá e compra ainda assim. Me avisa, olha, comprei isso, mas só comprei isso esse mês, não vou gastar mais. Né? Então, às vezes ele deixa de gastar para não me incomodar, às vezes eu finjo que não vi para deixar para lá. Porque o mais importante nisso é aprender a conversar um com o outro sobre o que fazer e o que não fazer, né? E não mais ser egoísta e solteiro e fazer aquilo que quer sem dar satisfação para o outro. Porque isso não existe mais. Antigamente ele chegava a gastar sem me dizer nada, 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 né? E aí no final do mês, pimba, a briga estava lá comprada. Hoje em dia, quando vamos falar sobre dinheiro, né? Quando eu discordo, ele às vezes diz: olha, isso eu não abro mão, eu quero isso de qualquer jeito. E a gente vai se equilibrando. Uma vez ele abre mão, outra vez eu abro mão. Uma vez deixa para lá, na outra deixa de gastar. Né? E a gente não tem mais aquelas brigas sem fim por causa de gastos. Nós não temos mais. Aprendemos, depois de anos, depois de muitas brigas, aprendemos a lidar com essa questão do dinheiro. Mas não há transformação sem aumentar a temperatura, sem sair do conforto, sem aprender a lidar com o outro, com as vontades do outro, sem aprender a ver, né? A ter os olhos do outro, a ter a visão do outro, a se colocar no lugar do outro. No meu caso, imagino que no caso de muitos casais, né, nossos familiares também foram excelentes catalisadores. Catalisador é uma substância que modifica a velocidade de uma reação química, e a gente está falando aqui de reação química no caso do vinho, né? Ou seja, o negócio já está pegando fogo sozinho, sem familiar nenhum entrar com o seu dedo. Mas depois que eles entram, aí o negócio não só pega fogo, como eles conseguem jogar gasolina e colocar os bombeiros de greve para o negócio cair mesmo. É para dar incêndio. Quantos casos você não conhece, ou até mesmo já não aconteceu com você, de algum familiar, se eu subir a temperatura do seu carro, tanto, 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 a ponto de você dizer, chega, não quero mais, não aguento mais, isso não é para mim. Eu não aguento essa família dele, eu não aguento aquela irmã, aquele cunhado, aquela mãe, a minha sogra, enfim. Você fala, chega, isso não é para mim, não quero mais. É muito complicado, né? Eu vou dar alguns exemplos que aconteceram com pessoas próximas, que foram
que tiveram verdadeiros catalisadores para aumentar a temperatura sem o casal precisar fazer absolutamente nada. Tem hora que a confusão é tanta que você pode só ficar sentado olhando. Uma amiga bem conhecida, né, ela é amigona da minha irmã, ela casou e esse casal resolveu comprar um terreno numa cidade do interior para fazer um sítio. E onde, infelizmente, o sogro dessa amiga da minha irmã já morava, né? Então o marido quis comprar lá um terreno próximo da casa do pai. Começaram então a construção do sítio, fizeram uma piscina, eles tinham animais de estimação. E um belo dia, esse casal saiu de viagem. Deixaram a chave com o sogro para que ele pudesse ir lá dar uma conferida no lugar, já que eles, né, moram na mesma cidade, dar comida para os animaizinhos lá, né, dar uma geralzinha lá. Quando esse casal volta de viagem de férias, o querido sogro tinha construído um espaço para ele lá também no sítio, um quarto, um banheiro, né, subiu lá um quarto, um banheiro, um galinheiro. Além do quarto e banheiro, ele colocou um galinheiro, uma cozinhazinha lá para ele, para sua esposa e amigos e parentes pudesse aproveitar a piscina também. Colocaram o galinheiro lá no sítio como se fosse dele, assim. Porque eles também gostam de criação e de, claro, sem perguntar ao casal, né? E aí, quando esses pombinhos chegaram de viagem, encontraram a piscina deles lotada de convidados dos sogrinhos. Quando eu soube dessa história, eu juro que o meu coração já começou a palpitar. Eu nem conheço ninguém desse povo assim, né? Eu sou amiga da minha irmã, mas eu imagino essa amiga da minha irmã. Meu Deus do céu. Que briga que esse casal não deve ter tido. Outro caso foi de outros dois também, né? Casal, ou vamos chamar assim, de pombinhos, que depois de nascer a primeira filha, o sogro dessa moça também era pastor de uma igreja. Imagina, a primeira filha dessa mulher nasceu. O sogro dela era pastor. Um belo dia, terminando o culto, ele pergunta lá no púlpito assim: quem quer ir visitar a minha netinha junto comigo? Você acha que ele perguntou para essa menina, essa mulher que estava recém, né, ali no puerpério com criancinha pequenininha, se ela queria receber visita dele e dos membros da igreja? Não, ele levou os convidados junto com ele, lá para casa dela. Ela ainda teve que recepcionar um monte de gente com um bebezinho pequeno. Também teve um grupo de oração uma vez, né? Uma moça pediu oração no grupo de oração lá, ela pediu oração pro sogro. E a gente foi entender o porquê a história. Porque o sogro obrigava ela e o marido a almoçar todos os domingos na casa dele. E um belo dia ela falou que não queria ir. Não queria ir ao almoço. Pois o sogro dessa moça foi pessoalmente à casa dela, né? Casa dela, do filho, mas dela. Tirar satisfação com ela dentro da casa dela. Por que ela não estava querendo ir almoçar na casa dele? Porque era a tradição. E deu um esculacho nela lá, uma confusão dentro da casa dela. Sem contar os casos de sogra, que eu não vou nem mencionar aqui, porque senão isso aqui tinha história, sabe-se lá Deus para quando, até quanto, né? Quantos anos a gente vai continuar aqui só contando história. Essa prosa aqui não vai ter fim, né? Deus do céu, eu fico pensando, Deus do céu, é muita transformação para pouca uva, se você parar para pensar assim. Você tem que transformar demais. É muita gente, é muita coisa externa dando pitaco na sua vida. Enfim. Na próxima aula, eu não quero estender muito as aulas para ficar bem esclarecido, né? Essa questão da transformação de água para vinho e para que você possa começar a colocar em prática em seu casamento essa transformação. Espero você na próxima aula. Nós vamos fazer ainda, muito provavelmente,
mais umas 3, 4 aulas, falando bem pouquinho, bem explicadinho, para que você possa acompanhar cada uma dessas aulas. Espero que Deus abençoe o seu casamento, te dê uma visão do reino dentro do seu lar, que você possa, em nome de Jesus, convidar ao Senhor Jesus para estar no seu casamento. Que você possa ter consciência para honrar e respeitar a aliança que você fez com seu marido ou com a sua esposa na presença do Senhor. Peça também, em nome de Jesus, né, que o Senhor venha cumprir aquela palavra de Efésios 5, que fala que o marido deve amar a esposa como ele ama a si mesmo, que a esposa precisa respeitar o marido, que vocês dois sejam uma só carne, assim como o Senhor ensinou lá no livro de Gênesis, que vocês possam crescer, amadurecer no relacionamento de vocês. E que o seu matrimônio venha cumprir com todos os propósitos que já foram designados por Deus desde a fundação do mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.